Imagine um palácio majestoso, um rei aclamado como um deus e uma morte horrível. Conheça a história de Herodes, o rei que desafiou a glória de Deus. Herodes Agripa, neto do rei Herodes, governava com astúcia e ambição ao se colocar no lugar de Deus. Enfrentou um juízo divino implacável. Herodes Agripa, influenciado por sua ambição desmedida e seu desejo por poder absoluto, inicia uma perseguição feroz contra os seguidores de Cristo em um ato de extrema crueldade. Ele manda executar Tiago, irmão de João, na esperança de agradar aos líderes religiosos e ao povo judeu. Essa ação sanguinária revela a verdadeira natureza do coração de Herodes, um homem sedento por controle e disposto a qualquer coisa para manter sua autoridade. A morte brutal de Tiago é apenas o prelúdio para as consequências terríveis que aguardam Herodes por desafiar os desejos. Herodes Agripa, influenciado por sua ambição desmedida e seu desejo por poder absoluto, decide aumentar a perseguição contra os seguidores de Cristo. Ele convoca seus soldados e emissários para uma reunião secreta no Palácio Real, onde traça planos ainda mais cruéis para silenciar a mensagem dos discípulos. Determinado a mostrar seu domínio sobre o povo judeu e os cristãos, Herodes ordena a prisão de Pedro, um dos líderes mais proeminentes da comunidade cristã. A notícia se espalha rapidamente pelas ruas de Jerusalém, causando temor e apreensão entre os seguidores do caminho. Enquanto isso, Herodes se vangloria de sua autoridade recém-consolidada, confiante de que suas ações impiedosas o elevarão ainda mais aos olhos do Império Romano. O Palácio Real se torna um antro de conspirações e traições, à medida que Herodes urde um plano diabólico para executar Pedro publicamente, como exemplo de sua suposta invencibilidade perante os homens e os deuses. Enquanto Pedro estava encarcerado, a igreja fervorosamente orava por sua libertação em uma noite sombria. Enquanto os guardas vigiavam atentamente as celas, um clarão ofuscante preencheu o ambiente, e um anjo do Senhor apareceu diante de Pedro. As correntes que o prendiam se soltaram milagrosamente, e as portas da prisão se abriram sem que nenhum guarda percebesse. Pedro, inicialmente atordoado e incrédulo diante daquela visão celestial, foi orientado pelo anjo a levantar-se e segui-lo para fora da prisão. Caminhando pelos corredores vazios e pelas sentinelas adormecidas, Pedro experimentou a liberdade divina em sua plenitude ao alcançarem a rua principal da cidade. O anjo desapareceu, deixando Pedro maravilhado com o poder de Deus manifestado em sua vida. Percebendo que não era um sonho ou uma ilusão, mas sim um livramento sobrenatural do Altíssimo, Pedro dirigiu-se à casa onde os irmãos estavam reunidos em fervente intercessão. O espanto e a alegria tomaram conta de todos ao verem Pedro à porta, são e salvo. A libertação miraculosa de Pedro tornou-se um testemunho vivo do cuidado e do poder de Deus sobre aqueles que o servem fielmente. Herodes Agripa, envolto em sua túnica de prata reluzente, adentra o grandioso palácio de Cesareia, em meio a uma multidão extasiada. Seus passos ecoam no salão principal, enquanto os raios do sol refletem sua vestimenta, fazendo-o parecer divino aos olhos dos presentes. A atmosfera é carregada de admiração e temor à medida que Herodes se aproxima do trono real, cercado por cortesãos e sacerdotes. Os murmúrios de reverência crescem à sua passagem, culminando em gritos exaltados. Esta é a voz de um Deus, e não de um homem. Herodes, embriagado pela adulação e vaidade, ergue a cabeça com altivez e aceita as palavras como se fossem um tributo merecido neste momento crucial da narrativa. A justiça divina paira sobre o rei orgulhoso, aguardando para revelar-se de maneira implacável. Herodes, envolto em seu manto de prata reluzente,
Ergue-se diante da multidão extasiada, seus olhos brilhando com a vaidade e arrogância que o consumiam, cercado por cortesãos e sacerdotes. Ele lhe se apresenta como um Deus entre os homens, aceitando a adoração que lhe é oferecida. Neste momento de exaltação desmedida, uma sombra paira sobre o palácio, um arrepio percorre a espinha de Herodes, quando um calafrio gélido toca-lhe o coração soberbo, uma presença invisível o envolve, sufocando-o com a realidade de sua própria mortalidade. Seu sorriso se desfaz lentamente, enquanto uma dor lancinante atravessa seu corpo cintilante. A multidão emudece perante a visão terrível que se desenrola diante de seus olhos atônitos. O rei que ousou desafiar o Altíssimo é subitamente tomado por convulsões violentas, seus gritos ecoando pelas paredes do palácio majestoso. O que está acontecendo? Ele clama em desespero, suas palavras agora trêmulas e fracas. Vermes invisíveis começam a devorá-lo por dentro, consumindo sua carne e sua alma, num tormento indescritível. A túnica de prata já não reluz como antes, agora manchada pelo suor frio da agonia e pela podridão iminente da morte avassaladora que se aproxima rapidamente, A justiça divina se manifesta sem piedade na forma dos vermes vorazes que consomem Herodes vivo, reduzindo-o à insignificância diante do poder supremo do Criador. Enquanto Herodes, envolto em sua túnica de prata reluzente, se pavoneava diante da multidão extasiada, um silêncio repentino cai sobre o salão real. Seus olhos, outrora cheios de arrogância e vaidade, agora refletem o horror e a perplexidade diante da manifestação iminente da justiça divina. Um arrepio gélido percorre sua espinha, quando uma sensação indescritível toma conta de seu ser. Uma dor lancinante dilacera seu corpo cintilante, como se 1000 agulhas invisíveis o perfurassem por dentro. Seus joelhos vacilam sob o peso do juízo que paira sobre ele, enquanto a multidão observa atônita a transformação terrível que se desenrola diante de seus olhos incrédulos. Herodes, outrora aclamado como um deus entre os homens, agora é tomado por convulsões violentas que sacodem seu ser até as entranhas. Seu grito estrangulado ecoa pelo salão suntuoso, ecoando como um lamento amargo de quem reconhece sua própria queda iminente. Os vermes invisíveis começam sua dança macabra, devorando-o por dentro com voracidade insaciável. A túnica de prata já não reluz como antes, agora manchada pelo suor frio da agonia e pela podridão iminente da morte avassaladora que se aproxima rapidamente. A justiça divina se manifesta sem piedade na forma dos vermes vorazes que consomem Herodes vivo, reduzindo-o à insignificância diante do poder supremo do Criador. Herodes, envolto em sua túnica de prata reluzente, é acometido por uma agonia indescritível que consome cada fibra de seu ser. As dores lancinantes que o atravessam são como punhais afiados cravados em sua carne, enquanto os vermes invisíveis em sua sinistra dança devorar por dentro. Sua respiração ofegante e entrecortada ecoa pelos corredores do palácio, misturando-se aos gritos abafados de desespero. Seu corpo, outrora imponente e majestoso, agora se contorce em espasmos descontrolados, revelando a fragilidade da existência humana diante dos juízos. Os 5 dias de agonia parecem uma eternidade para o rei soberbo, cuja queda da glória à podridão é testemunhada apenas pelos vermes vorazes que se alimentam vorazmente de sua carne deteriorada. A morte de Herodes, devorado por vermes, é um símbolo impactante do juízo divino sobre a arrogância e a busca desenfreada por poder. Enquanto o rei agonizava em seu palácio suntuoso, sua túnica de prata já não reluzia como outrora.
mas sim refletia a decadência e a podridão que o consumiam por dentro. Os vermes invisíveis, símbolos da corrupção e do juízo divino, devoravam sua carne e sua alma, revelando a fragilidade da glória terrena diante da soberania de Deus. O sofrimento prolongado de Herodes por 5 dias ecoava como um alerta silencioso para todos os que testemunhavam sua queda. Ninguém está acima da justiça divina. Sua morte não foi apenas física, mas espiritual, um lembrete sombrio de que aqueles que buscam usurpar a glória que pertence somente a Deus estão fadados à condenação. A cena macabra do rei, outrora poderoso, reduzido à podridão viva, é uma advertência eterna sobre os perigos do orgulho desmedido e da vaidade humana, que essa imagem assombrosa ecoa como um aviso solene em nossos corações, lembrando-nos de buscar humildade diante do Criador Supremo. A morte de Herodes, devorado por vermes, é um lembrete contundente da soberania e justiça divina, enquanto o rei agonizava em seu palácio suntuoso. Sua túnica de prata já não reluzia como outrora, mas sim refletia a decadência e a podridão que o consumiam por dentro. Os vermes invisíveis, símbolos da corrupção e do juízo divino, devoravam sua carne e sua alma implacavelmente, revelando a fragilidade da glória terrena diante do poder supremo de Deus Supremo. O sofrimento prolongado de Herodes por 5 dias ecoava como um alerta silencioso para todos os que testemunhavam sua queda. Ninguém está acima da justiça divina. Sua morte não foi apenas física, mas espiritual, um lembrete sombrio de que aqueles que buscam usurpar a glória que pertence somente a Deus estão fadados à condenação. A cena macabra do rei outrora poderoso reduzido à podridão viva é uma advertência eterna sobre os perigos do orgulho desmedido e da vaidade humana, que essa imagem assombrosa ecoa como um aviso solene em nossos corações, lembrando-nos de buscar humildade diante do Criador Supremo. A história da morte de Herodes, devorado por vermes como um castigo divino, serve como um lembrete impactante sobre os perigos do orgulho e da arrogância. Enquanto o rei agonizava em seu palácio suntuoso, sua túnica de prata já não reluzia como outrora, mas sim refletia a decadência e a podridão que o consumiam por dentro. Os vermes invisíveis, símbolos da corrupção e do juízo divino, devoravam sua carne e sua alma implacavelmente, revelando a fragilidade da glória terrena diante do poder supremo de Deus. O sofrimento prolongado de Herodes por 5 dias ecoava como um alerta silencioso para todos que testemunhavam sua queda. Ninguém está acima da justiça divina. Sua morte não foi apenas física, mas espiritual, um lembrete sombrio de que aqueles que buscam usurpar a glória que pertence somente a Deus estão fadados à condenação. A cena macabra do rei outrora poderoso reduzido à podridão viva é uma advertência eterna sobre os perigos do orgulho desmedido e da vaidade humana, que essa imagem assombrosa ecoe como um aviso solene em nossos corações, lembrando-nos de buscar humildade. Busque a humildade diante de Deus. Compartilhe essa mensagem para refletir sobre quem realmente está no centro da sua vida. Obrigado por assistir. Inscreva-se para mais conteúdos edificantes. Que sua vida honre a Deus em cada atitude.